Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso Aqua HQE. Nessa primeira aula, nós vamos responder essa pergunta: como saber se determinado edifício é sustentável? Antes de mais nada, essa pergunta ela é bem mais abrangente, porque esse primeiro curso nós vamos falar de empreendimentos do modo geral. Então, poderíamos falar como esse bairro é sustentável, como essa infraestrutura é sustentável. Segundo ponto é que essa expressão que nós vamos utilizar, algumas pessoas não utilizam, dizem que não é possível existir um edifício sustentável, ou green building, um edifício verde. Mas aqui nós vamos utilizar essa expressão, mas entenda-se, quando nós falamos edifício sustentável, é um edifício com desempenho ambiental diferenciado para os padrões atuais. Portanto, ela é uma definição dinâmica. Daqui a alguns anos, o edifício, para ser sustentável, vai ter que atender requisitos da época dele. Então, como saber se um empreendimento ele atende às necessidades da minha organização? Como saber se ele é sustentável? Normalmente, quando se faz essa pergunta, as pessoas falam e dão exemplos como: esse edifício tem bicicletário, lâmpadas LED, um ar-condicionado eficiente ou um telhado verde. Não, está errado. Dependendo do público-alvo, é muito importante que se destaque esses aspectos. No entanto, nessa aula, nós não falaremos disso. Isso será objeto de aulas futuras. Aqui nós vamos falar algo que antecede essas questões. Informações confiáveis e padronizadas. Isso é o primeiro passo. Porque, pegando um exemplo do slide anterior, um sistema de ar-condicionado eficiente. Alguém afirma isso. Mas será que é verdade? Ou mais do que isso, será que o padrão que foi utilizado, qual foi? Será que é um padrão atual? Será que é um padrão obsoleto? Então é importante que a informação ela tenha um padrão e uma confiabilidade. Outra questão também é que existem alguns atributos que já é intrínseco ao produto, ao sistema, e às vezes as pessoas elas destacam ele como diferenciais. Então, esse determinado material ele não tem emissões de CO2, mas ele, por sua natureza, ele não tem essa emissão. Então, não tem confiança ou confiabilidade nessas informações também. Como que nós podemos resolver essa questão? A certificação ela auxilia nisso. E ela hoje é a principal ferramenta para nós garantirmos a confiabilidade e a padronização. O que acontece é que muitas pessoas que trabalham nessa área às vezes têm até dificuldade de definir o que é certificação. Por isso essa pergunta: como você definiria certificação? Eu peguei uma definição, existem várias delas, e essa daqui. Certificação é uma atividade na qual um organismo reconhecido, independente, garante por escrito que uma organização, processo, serviço, produto ou competência profissional está em conformidade com as exigências específicas de um padrão normativo. Vamos discutir em detalhes essa definição agora. Vamos discutir basicamente quem, o que e como. O primeiro deles, quem está fazendo a avaliação? Você confia naquela organização que está afirmando os aspectos do empreendimento, aquelas características? No Aqua HQE, quem está por trás é a Fundação Vanzolini, que tem mais de 50 anos. Ela está associada à Universidade de São Paulo e ela é pioneira na área de certificação e está nisso há quase 30 anos. As atividades começaram em 1991 e ela é o primeiro organismo acreditado pelo Inmetro em sistemas de gestão da qualidade e a maior certificadora brasileira, sempre trabalhando com a inovação. Outro organismo que está por trás é o CERWAY, que é a certificação internacional do HQE. Apesar dele ser um organismo relativamente recente, quem está por trás dele, nós vamos ver aqui o Qualitel, que na França é uma associação que há mais de 40 anos trabalha com as habitações. E o seu braço Cerqual, que é a parte de certificação, ele já avaliou mais de 2 milhões de unidades habitacionais. O outro lado, o CSTB, que foi formado logo após a Segunda Guerra Mundial, que ela é uma instituição que apoia a inovação na indústria da construção civil. Então, o CSTB hoje ele é um dos principais centros de pesquisa do mundo nessa área. E a sua subsidiária, o CertiVA, onde eles têm mais de 1.000 projetos certificados HQE na França, com cerca de 15 milhões de metros quadrados certificados.
Então, esses dois organismos, eles se juntaram e formaram a HQE para certificação em outros países. Então, esses são os dois organismos quem está por trás do Aqua HQE no Brasil. O que é avaliado? O Aqua HQE. Bom, Aqua e HQE, ela é a sigla para a mesma coisa, alta qualidade ambiental, Aqua em português e HQE em francês. Uma das premissas, apesar do HQE ter surgido como certificação nos anos 2000, ele existe como conceito desde o começo da década de 1990. E o conceito é que as pessoas devem estar no centro das questões quando nós estamos falando de edificações. E esse ainda é um conceito básico do Aqua HQE. Então, nós temos aqui 4 pilares, e pode observar que um deles é qualidade de vida. Então, diretamente, explicitamente, 1/4 dele fala sobre qualidade de vida. E os outros 3, de certa forma, ele tem, de maneira indireta, o aspecto ou as pessoas no centro, como desempenho econômico, respeito ao meio ambiente e gestão ambiental. Os esquemas de certificação do Aqua, ele atualmente está dividido em 4 edifícios no ciclo construção e operação e planejamento urbano e infraestrutura. Basicamente, os referenciais eles têm essa estrutura. Tem as regras de certificação, onde é um documento em que ele fala sobre quem são os agentes, qual é o escopo, como que usa a marca e coisas do tipo. E aí temos os 2 próximos, que nós chamamos de referencial técnico, que normalmente estão divididos em sistema de gestão e qualidade ambiental. Aqui, o sistema de gestão talvez seja um dos grandes pontos fortes do Aqua, em que é exigido que tenha o controle, e não é gestão somente da obra, é o controle do empreendimento desde quando ele surge ali, antes de você evoluir e desenvolver o projeto. É um sistema de gestão onde você controla, e até nós dizemos que ele é a espinha dorsal do processo Aqua HQE. E o referencial da qualidade ambiental do edifício é onde aparece aqueles aspectos que nós comentamos no primeiro slide, onde falamos sobre eficiência energética, a questão de consumo de água, conforto, saúde, etc. E tal. E os guias onde eles explicam um pouquinho mais como que esses itens eles devem ser atendidos. Como é feita a avaliação? Bom, a avaliação ela tem uma característica muito interessante que nós chamamos de terceira parte independente. Então temos aqui o Serway e a Vanzolini e de um lado os auditores e o cliente. Então a terceira parte independente é onde aumenta a confiabilidade e a credibilidade, porque esse organismo ele não tem uma relação comercial com o cliente e ele interage entre os dois. E as auditorias são presenciais, onde os auditores são brasileiros, e essa questão das auditorias serem presenciais, ela é muito importante até pelo aquele aspecto de que as pessoas elas estão no centro da certificação. Então isso garante uma participação ativa das partes interessadas, tem essa dimensão interpessoal e educativa durante as auditorias, e elas ocorrem em momentos chave do processo de desenvolvimento do empreendimento. E uma coisa extremamente importante é a conformidade com uma norma internacional, a ISO 17065, que são requisitos para organizações de certificação de produtos, processos e serviços. Portanto, essa é a norma em que a Vanzolini e o Serway seguem para garantir essa confiabilidade e o padrão internacional. Muito bem, então um resuminho é que o Aqua HQE ele é independente porque ele tem uma avaliação de terceira parte. Ele é imparcial porque ele respeita as normas de acreditação, a ISO 17065. Ele é confiável porque temos avaliações regulares por auditores independentes. E equilibrado porque nós temos a avaliação de desempenho de maneira abrangente, onde nós falamos sobre qualidade de vida, meio ambiente, desempenho econômico e gestão sustentável. Portanto, vamos ver de novo aquela definição sobre certificação? Então vamos lá. A certificação Aqua HQE é uma atividade na qual um organismo reconhecido independente, a Fundação Vanzolini e o Serway, garante por escrito, através de um certificado, que aqui nós entendemos o empreendimento como produto, está em conformidade com as exigências específicas de um padrão normativo, o referencial de certificação.
Então, o primeiro cuidado que é necessário para saber se determinado empreendimento é sustentável é obter informações confiáveis. Portanto, conheça o organismo independente que está fazendo a avaliação. Escolha um sistema que segue um padrão internacional. Escolha uma certificação com um padrão normativo equilibrado, abrangente. E aí você vai ter a resposta daquela pergunta. Como saber se determinado edifício ou se determinado empreendimento é sustentável? O primeiro passo são esses daqui. Muito obrigado e até a próxima.